presentes na nossa sessão e os que se encontram virtualmente. Vamos aqui dar início à sessão ordinária de número 22 e submeto à apreciação a ata da sessão próxima passada. Sem objeção, presidente. Muito obrigada. Diante da manifestação uníssona dos eminentes pares, dou por aprovada. Nós não temos nenhum processo dentro do artigo 942, nem suspensos. Muito obrigada. Passamos, então, aos processos com pedido de sustentação oral. Nós temos um do desembargador Tarcílio, na pauta interna, é o 79. Trata-se da apelação cível. A plataforma continua sendo a PJE, sob o número 3.301, dígito 11, 2024, final sequência de 301, em que é apelante a senhora Elita Alencar Ribeiro e apelado o Estado do Ceará e outros. A sustentação oral foi postulada pelo Dr. Ricardo Quezado de Figueiredo Cavalcante, ao haber de Vossa Excelência 18.877. Obrigada pela confirmação. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Muito obrigada. 15 minutos, meu colega. Obrigado. Queria desejar inicialmente uma boa tarde a todos, né, e saudar a todos os desembargadores, na pessoa da desembargadora presidente Lisete de Souza Gadelha. Tá, ok. Cumprimentar o representante do Ministério Público, o ilustríssimo senhor defensor público, todos os senhores e senhoras servidores, colegas advogados e demais presentes. Como a doutora Lisete já bem iniciou aí, trata-se de uma apelação cível, né, interposta pela senhora Elita. A senhora Elita, ela conta hoje com 73 anos, vai fazer agora em setembro 74 anos, e ela vivia em união estável com o senhor Estênio. O senhor Estênio era aposentado no estado do Ceará, porque tinha exercido o cargo de procurador autárquico na junta comercial. E eles viviam em união estável, tinham uma escritura pública declaratória dessa união estável, e quando do falecimento dele, ela fez o pedido de pensão por morte. Né? E aí foi naquele período ali de pandemia, 2001, o estado do Ceará levou 2 anos para analisar. Quando foi em 2023, ele negou, entendendo que não ficou demonstrado, não ficou comprovado que à época do falecimento eles estavam vivendo juntos, né, apesar da existência de uma escritura pública de união estável. Então, destacando, né, foram 2 anos necessários para que pudesse ser feita essa negativa. Importante observar, toda essa negativa, ela foi baseada, a partir do Estado afastou a presunção, né, afastou a fé pública, reconhecida através da escritura pública de união estável, com base na oitiva de 2 testemunhas que foram colhidas por oportunidade da visita. Então, o Estado levou 2 anos, resolveu fazer uma visita domiciliar no endereço onde residia o senhor Estênio. Lá ouviu 2 testemunhas, não oportunizou contraditório, ampla defesa, não oportunizou a senhora Elita também poder arrolar testemunhas para provar, né, a existência da união estável. E aí eu acho importante pontuar, obrigado,
que essas testemunhas elas foram apontadas pelo filho do falecido. Existia uma animosidade entre a senhora Elita e o filho do falecido. Ele não aceitava essa união estável do pai, então ele procurou o Estado do Ceará para informar que o pai e a senhora Elita não viviam união estável. Quando foi para a visita domiciliar, ele apontou duas testemunhas, as testemunhas foram ouvidas e negaram a existência da união estável. Importante observar que esse mesmo filho do falecido, ele já tinha proposto uma ação objetivando, o objetivo da ação era anular essa escritura pública de união estável e foi julgada improcedente. Então, assim, ele já tinha um histórico de animosidade com ela, já tinha tentado anular a união estável, o Poder Judiciário julgou improcedente, mesmo assim, visando prejudicar a senhora Elita, ele procurou o Estado, sabendo que tinha esse pedido de pensão por morte em curso, e apresentou duas testemunhas, e o Estado ouviu as testemunhas e não assegurou contraditório, ampla defesa, não oportunizou, isso já no âmbito do processo administrativo, né? Não oportunizou que a senhora Elita, que ela pudesse também arrolar testemunhas para demonstrar essa situação aí. E aí, nesse ponto, excelências, eu gostaria de destacar bem a questão aí, voltar lá para os primeiros semestres da faculdade, para a gente tratar aqui do ônus da prova. Né, a senhora Elita, ao entrar com o pedido de pensão por morte, cabia a ela tinha o ônus da prova de demonstrar que preenchia os requisitos para a concessão dessa pensão por morte. E aí, lá, ela tinha que demonstrar três requisitos: a qualidade de segurado do falecido, que era procurador da Junta Comercial do Ceará, a existência do óbito dele, que foi através do documento atestado de óbito, e a existência de dependentes. No caso, ela demonstrada, ela juntou fotografias, ela juntou a escritura pública de união estável, fotografias essas em público. Eles gostavam de frequentar os clubes náuticos, então tem várias fotos do casal nesse ambiente. O que não tinha, e aí é importante destacar, era coabitação. Ela tinha o endereço dela, ele tinha o endereço dele, e eles costumavam ter seus encontros, estavam em público, né, frequentando, e também na residência dela, ela por vezes frequentava a residência dele, mas a gente já sabe que a coabitação não é imprescindível para a existência da união estável. Então, ela, tendo o ônus da prova, ela preencheu. Ela demonstrou a qualidade de segurado do falecido, o óbito dele, e que ela vivia união estável com ele através do documento, fotos, tem nos autos lá do processo administrativo que foram trazidos para o processo judicial, cartas, né, uma carta que ele escrevia para ela, nesse sentido aí. Em contrapartida, na hora que o Estado do Ceará, na hora que a Ceará-Prev vem no processo e aponta um fato impeditivo do direito da autora, nesse momento, o ônus da prova, que era dela, nesse aspecto, nesse fato impeditivo, a Ceará-Prev traz para ela a responsabilidade de provar aquele fato impeditivo, ou seja, que no ato do óbito, não mais o casal estava convivendo de forma marital. Então, importante ponderar nesse aspecto aqui, né, deixar muito claro o ônus da prova, porque ela demonstrou, ela preencheu os requisitos para a concessão do benefício e o Estado traz na sua defesa de mérito um fato impeditivo, porém não consegue demonstrar, porque o que é que o Estado do Ceará alega? Ele aduz que não há, que a escritura pública de união estável não é imperioso, não deve prevalecer, né? Ele é passível de ser demonstrado que não é verídico. E aí, porém, fica meramente em retórica, meramente argumentou, produziu essa prova essa produzida sem direito a contraditório, sem direito a ampla defesa. E aí afasta a fé pública, né? Não podemos perder de vista que nós estamos tratando de um documento que goza de fé pública. Exatamente nesse sentido, foi o parecer do Ministério Público lá na primeira instância, que aí eu peço venha e vou
transcrever, vou falar aqui, vou ler o que disse o parecer do Ministério Público. Abro aspas. Nesta senda, em nosso sentir, o Estado não logrou êxito em afastar a presunção de união estável, limitando-se a pôr em xeque o convívio conjugal, mesmo diante da documentação no sentido da união estabelecida. Continua. Dessa forma, diante de todo o narrado nos autos do presente processo, bem como pela demonstração da documentação acima, não há outra decisão senão reconhecer, para fins previdenciários, a união estável estabelecida entre a autora da presente e o senhor Estênio. Destacando bem essa parte que diz que o Estado não logrou êxito em afastar a presunção da união estável. Importante observar que não foi produzido pelo Estado prova no âmbito do processo judicial. Ele trouxe os autos lá do processo administrativo e utilizou, né, dentro dos autos. E aí a gente está dentro do instituto da prova emprestada. Mas a doutrina é muito clara que a prova emprestada, para ser utilizada, ela precisa preencher requisitos. Ela tem que ser produzida em processo com as mesmas partes litigantes, de fato foi, lá no processo administrativo e no processo judicial. Tínhamos a Ceará Prev de um lado e a senhora Elita de outro lado. No processo anterior, o princípio do contraditório deve ter sido observado, e no caso não foi, porque não foi dada a oportunidade à senhora Elita de participar, né, de produzir provas para se contrapor às testemunhas que o Estado ouviu, e é fundamental que não seja possível a reprodução da prova, ou que a prova fosse muito onerosa, dispendiosa, que também não é o caso. Então é importante observar que o Estado do Ceará foi chamado em duas oportunidades, através dos IDs 8570, 6354 e o ID 98, 97, 7271. Foi chamado a produzir provas, foi indagado, né, foi dada a oportunidade pelo juiz de produzir provas e não fez. Quer dizer, poderia ter arrolado essas testemunhas e não fez. E aí sim, se tivessem sido arroladas, a dona Elita teria tido a oportunidade de produzir suas provas. Então, vale lembrar, pontuando mais uma vez, que neste aspecto, o ônus da prova tinha passado a ser do Estado do Ceará para afastar a presunção trazida pelas provas pela senhora Elita, tá certo? E, por fim, importante observar, excelências, que a sentença prolatada nos autos, né, objeto dessa apelação, fundamentou sua decisão, e aí abro aspas para ler que foi escrito pelo magistrado. A estranheza, né, causa estranheza o fato da escritura pública de instituição de união estável ter sido lavrada em 12 de setembro de 2011. Haja vista o senhor Estênio possuir diagnóstico de demência vascular mista desde os primeiros meses de 2010, estando definitivamente inválido e incapacitado do ponto de vista mental e cognitivo desde então, não merecendo acolhida, pois o pedido técnico exordial. Então, o magistrado põe aqui em xeque a validade daquele documento produzido de forma pública pelo tabelião, alegando a estranheza do fato. Porém, ele não teceu outras linhas para tratar essa questão, para enfrentar, para buscar afastar a legalidade daquele documento produzido em cartório, né? Simplesmente, neste aspecto, transcreveu essas palavras, causou estranheza. E é importante observar que a interdição do senhor Estênio somente foi declarada por decisão interlocutória, ela de forma provisória, em 19 de setembro de 2012, ou seja, um ano depois do alegado, né, pelo magistrado lá na sentença. Isso perante nos autos do processo, né, a interdição 040, 1252, 79, 2010, aqui na capital. Então, nesse ponto, eu gosto de destacar que é referida tese, não foi enfrentada, não foi debatida pelo magistrado, de modo que afrontou o artigo 489, inciso 2, parágrafo 1º do CDC, afronta o artigo 215 do Código Civil. O próprio Estado do Ceará, Ceará Prev,
não traz essa tese na contestação, foi uma observação feita pelo magistrado, com as provas que foram produzidas, e não foi respeitado contraditório, ampla defesa, princípios básicos do processo civil, como prova emprestada e ônus da prova, excelências. Então, nosso pedido é pela reforma da decisão para acolher o pedido autoral, sem que os autos retornem à origem para eventualmente produzir essa prova, pois tal decisão somente beneficiaria a Ceará-Prev, que teve a oportunidade de fazê-lo por mais de uma vez e optou por não fazer, uma vez que não pediu a produção de nenhuma prova. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor. Parabéns. Do desembargador Tarsila, é de Vossa Excelência a palavra. Agradeço, senhora presidente, aproveito a oportunidade para cumprimentar aos eminentes pares que compõem essa turma, doutor representante do Ministério Público, doutor Ricardo Cavalcante, que é o patrono da parte apelante, meus cumprimentos. O recebi para a entrega de memoriais. Apenas um pequeno comentário, essa questão, o fato trazido a essa instância revisora, na verdade, ele se mostra necessário o exame de duas situações, uma relação à questão legal e outra fática, de prova, né? Não foi feita essa análise de todo o arcabouço do que contém os autos de prova, a decisão do magistrado, os argumentos e teses que foram apresentadas pela defesa, pelo apelante e pelo Estado do Ceará em relação à Ceará-Prev. Eu vou ler a proposta de ementa e misturar aqui com alguns textos do voto para não me alongar. Caso sob exame, apelação interposta pela autora trata-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de concessão de benefício, pensão por morte ajuizada pela ora apelante em desfavor da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, Ceará-Prev. 2. No caso, consta na inicial que a autora manteve um relacionamento duradouro, público e contínuo com o segurado desde o ano de 2008, com formalização em cartório através de escritura pública de instituição de união estável em 12 de setembro de 2011. Prossegue asseverando que o falecido era aposentado junto ao Estado do Ceará, porquanto havia exercido o cargo de procurador autárquico na JUSEC. Alega que a união estável somente chegou ao fim com o falecimento do servidor aposentado, fato ocorrido no dia 6 de dezembro de 2019. Aduz que, após o óbito do seu convivente, a demandante requeriu a concessão de pensão por morte junto à demandada, tendo sido implementada a pensão. Todavia, alega que, após a análise processual interna, sem obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a Ceará-Prev indeferiu o benefício, alegando que a escritura pública de instituição de união estável em comento não possuía caráter absoluto, tendo sido constatada através de visita domiciliar a inexistência de convivência material até a data do óbito. 2. A questão em discussão. Existem 3 questões em discussão. 1. Verificar se deve prevalecer ou não o valor atribuído à causa na petição inicial. 2. Analisar a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, que entendeu pela inviabilidade da escritura pública de união estável para efeitos previdenciários. E 3. Aferir se a escritura pública de união estável e os demais documentos anexados aos autos são, ou não, suficientes para a comprovação da alegada condição da autora de companheira do segurado falecido. Razões de decidir. No caso, a demandante atribuiu o valor da causa, o valor de R$ 1.098.118,48. No entanto, tal montante não se mostra justificado nos autos, não devendo prevalecer.
colacionei aqui uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz, em resumo, o seguinte: o artigo 292, parágrafo 3º do Código de Processo Civil determina que o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Foi julgado no dia 12 de setembro de 2024, na quarta turma, tendo como relatora a ministra Maria Isabel Galotti. No mesmo sentido, desta feita, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgado no dia 15 de abril de 2016. O valor atribuído à causa deve ser fixado de acordo com a pretensão econômica que se visa auferir, inclusive nas ações em que se busca apenas a condenação da parte adversa em danos morais. Contudo, tal valor não pode afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quando a parte autora encontra-se amparada pela gratuidade judiciária, sendo cabível, na sua extensão, a sua redução quando estipulado em valor excessivo, capaz de causar prejuízo ao direito de defesa da parte contrária. Em razão disso, fica mantida a decisão do juiz de primeiro grau com relação à fixação do valor da causa. 5. Na hipótese, a autora foi devidamente intimada para se manifestar nos autos do processo administrativo em comento, tendo apresentado informações e anexado documentos, e, após o resultado das diligências, oferecido manifestação por intermédio de sua advogada. Ademais, no bojo do presente feito, a autora teve a oportunidade de arrolar testemunhas para serem inquiridas em juízo, inclusive as que foram ouvidas na esfera administrativa por ocasião das diligências, mas não o fez. Dessa forma, observa-se que, tanto no procedimento administrativo em apreciação, quanto no presente feito, foram resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Há nos autos relatórios médicos datados de 2 de junho de 2009 e de 3 de junho de 2009, abro aspas, em parênteses, mais de 2 anos antes da lavratura da escritura pública de união estável, nos quais se verifica que a segurada o segurado tinha o diagnóstico de demência vascular mista, cortical e subcortical, e que o paciente não tinha mais condições de defender seus próprios interesses nem de realizar atos da vida civil. 7. No caso, considerando as fotografias acostadas, bem como as mensagens trocadas entre o casal, restou comprovado que a autora manteve um relacionamento afetivo com o falecido entre 2009 e 2011. Todavia, não há comprovação de que houve união estável, não devendo prevalecer para fins previdenciários a escritura pública, haja vista que esta foi lavrada em 12 de setembro de 2011, ou seja, quando o decujus já estava acometido de demência. Ademais, apesar de não ser obrigatória a coabitação, não há demonstração de que a demandante e o falecido tinham mantido convivência pública contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. É como voto, senhora presidente. Excelência desembargador Fernando Mendes. Eu acompanho o eminente relator, conforme já tinha feito no voto provisório. Obrigada, excelência desembargador Duval. Ok, confirmando o voto provisório. Perfeito. Diante da manifestação dos eminentes pares para o julgamento do presente recurso, o mesmo fica assim definitivamente. Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada. Obrigado, doutor. Passamos agora ao processo sob a nossa relatoria, na pauta interna, é o 65. Gostei da gentileza, doutor, parabéns.
Doutora Magda, no, como? Está quente? Fala, minha Nossa Senhora do Bom Parto. Não, apagou não, estava em ambiente. Pronto. É porque fica DAB, né, doutora? Doutora Magda, tirando aqui essa intercorrência, eu gostaria de saber da senhora se a senhora dispensa a sustentação oral, porque eu estou sendo favorável à sua pretensão. Excelência, em que pese a senhora tenha sido favorável, eu gostaria... Não, então, sem nenhum problema. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Por favor, os 15 minutos. Boa tarde, excelências. Quero cumprimentar a todos aqui presentes. Meu nome é Magda, sou advogada e representante da empresa Copa Engenharia. E antes de adentrar nos elementos técnicos do processo, eu gostaria de falar um pouco da empresa. É uma empresa com 30 anos de mercado, do ramo da construção pesada, focada em obras públicas, sendo essa 100% a sua receita. O objetivo do processo é uma apelação em virtude de um mandado de segurança que impetramos em 2020, que tramitou no juízo de piso. E eu gostaria aqui apenas de trazer uma cronologia da tramitação desse processo, para que os senhores também possam se situar. Nós impetramos esse mandado de segurança em 2020, buscando a nulidade de um procedimento administrativo que culminou na aplicação de uma multa à empresa Copa, certo? O que é que aconteceu? A Copa Engenharia, ela estava como contratada no contrato número 038 de 2018, cuja contratante, né, Governo do Estado, através da Superintendência de Obras Públicas. O mandado de segurança tem como autoridade impetrada, à época, o senhor Francisco Quintino Vieira Neto, então superintendente, certo? Em virtude de atos ilegais e abusivos. No decorrer do processo, preliminarmente, procedemos com a impetração do mandado de segurança e o pedido liminar era da suspensão da multa enquanto discutíamos o processo, certo? Ocorreu o quê? Ao analisar o nosso pedido de medida liminar, o juízo de piso denegou a nossa liminar e, enfim, agravamos. Processo tramitou no Tribunal de Justiça em virtude do agravo de instrumento, cuja relatora era a doutora Lisete Gadelha, e ocorreu que o agravo teve como decisão a nulidade da decisão do juízo de piso em virtude da ausência de fundamentação. Processo retornou para o primeiro grau. O meritíssimo teve que se pronunciar novamente sobre o requerimento de medida liminar e, como já esperávamos, ele negou. O processo continuou tramitando. Alguns fatos, que já irei tecer comentários, ocorreram, fatos novos, em virtude de uma representação que a empresa também protocolou junto ao Tribunal de Contas do Estado. E nessa representação protocolada em face do senhor Francisco Quintino, o conselheiro Edilberto Pontes, em tomadas de contas especiais, reconheceu irregularidades tanto na condução do processo de aplicação dessa multa, como também na contratação de uma empresa, fruto de uma dispensa emergencial que foi ocasionada pela rescisão unilateral do contrato. E, como já esperávamos, o processo prosseguiu para a sentença em 2024, denegando a segurança, fundamentando a ausência de ato abusivo. Pois bem, fazendo essa cronologia até chegar ao momento da sentença, da qual nós apelamos, eu venho trazer aqui alguns pontos muito importantes que denotam ato abusivo do senhor Francisco Quintino.
Primeiramente, quero aqui esclarecer que a multa aplicada originalmente à empresa à época foi de R$ 668.924,47. Uma multa aplicada em 2020, que se formos fazer uma atualização, ela vai ali possivelmente estar em R$ 708.740. Ocorre que, quando observamos os elementos trazidos aos autos, que inclusive a sentença de primeiro grau não apreciou, nós percebemos primeiramente a seguinte cronologia. A SOP, em relação a esse mesmo contrato da conservação da malha rodoviária e do aeroporto de Itauá, através da sua advogada, senhora Ana Caroline Barreto Machado Aragão, cujas trocas de e-mails estão em folhas 134 e 144 do processo, manifestou interesse em aditivar de prazo esse contrato. Lembrando que, para aditivar um prazo de um contrato, a contratada também tem que manifestar interesse, né? A administração, ela intenciona e a contratada, ela pode concordar ou não. A Copa Engenharia já tinha realizado protocolos de reajustes. Inclusive, os números desses protocolos, com seus respectivos ofícios, encontram-se nos autos do processo. E nós sabemos que o reajuste é um direito básico de qualquer contratada, porque o reajuste ele vai visar o quê? Recompor as perdas inflacionárias. É um direito básico para que uma contratada possa continuar executando o seu serviço. E ressalte-se, tudo isso aconteceu na época de pandemia. A empresa Copa, retornando o e-mail da senhora Ana Caroline Barreto Machado Aragão, intencionou que teria interesse, mas desde que a SOP realizasse o pagamento de seus reajustes. Em virtude dessa conduta da empresa, que, lembrando, era uma liberalidade dela, posto que ela não seria obrigada a dar continuidade a um contrato que vinha tendo prejuízo, a empresa passou a sofrer retaliações por parte do seu Francisco Quintino, que simplesmente abriu um procedimento administrativo em contradição à sua própria intenção de prorrogar esse contrato, certo? Abriu um procedimento administrativo para aplicar uma multa que foi simplesmente de forma arbitrária, não teve uma proporção, uma análise de culpa, nada. 10% do valor do contrato, que resultou no valor já falado aqui para vossas senhorias. Outro elemento que foi anexado ao processo originário e que não foi apreciado pelo ilustríssimo magistrado foi que, ao mesmo tempo que percorria o mandado de segurança, no Tribunal de Contas do Estado, nós tínhamos tramitando também uma representação. Por quê? Porque, de ato imediato, a rescisão unilateral e arbitrária desse contrato, a Superintendência de Obras Públicas fez uma dispensa emergencial e contratou uma empresa chamada Coral. Essa empresa, inclusive, a empresa Coral, contratada através de uma dispensa emergencial, fruto dessa rescisão unilateral com a empresa Copa, foi contratada por um valor superior ao do contrato executado pela apelante, o que salta aos olhos. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas, na representação 48589-2020, 8, de relatoria do senhor conselheiro Adilberto Pontes, reconheceu irregularidades na contratação dessa empresa Coral e, inclusive, converteu a representação em tomada de contas especial. Ocorre que todos esses elementos trazidos aos autos foram simplesmente ignorados. Então, excelências, diante dos elementos aqui apresentados, da sentença de primeiro grau, que vossas senhorias têm conhecimento, nós viemos impugnar pela reforma da sentença para declarar a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da multa aplicada pelo senhor Francisco Quintino. Era isso. Parabéns, doutor. Passo, então, a leitura da proposta de voto. Digo eu.
Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Apelação civil em mandado de segurança, contrato administrativo, rescisão unilateral e aplicação de multa, preliminar de inadequação da via eleita, tese rejeitada e não impugnada, preclusão configurada. Desembargador Tarcísio, Vossa Excelência. Acompanhe na preliminar a relatora. Também acompanho Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Subsistência do interesse processual, apesar do término da vigência contratual. Ato coator que não considerou fatores relevantes suscitados tempestivamente pela contratada, tanto ao responder às notificações extrajudiciais, quanto em sua defesa e no recurso administrativo. A ausência de contraditório substancial e de motivação idônea. Ato administrativo anulado, multa tornada inexigível, recurso conhecido e provido, sentença reformada, segurança concedida em parte. Ou seja, não há risco à continuidade do serviço público, pois o contrato originário já teve sua vigência encerrada em 1º de janeiro de 2021, tendo sido substituído por nova contratação, tornando inviável a reintegração da empresa ao objeto contratual em respeito ao princípio da separação dos poderes e à segurança jurídica. Desembargador Tarcísio, como voto? E acompanhe integralmente a eminente relatora. Obrigada, Excelência. Desembargador Schmidt. Igualmente, senhora presidente. Tornando definitivo o presente julgamento, recurso conhecido e provido, sentença reformada, segurança concedida em parte, à unanimidade, conforme o voto desta relatora. Obrigada, doutora. Obrigada, Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Excelências. A senhora continua conosco, não? Não. Não. Obrigada. Obrigada. Perfeito. Dando continuidade aos nossos trabalhos, nós voltamos para a relatoria de Sua Excelência, o eminente desembargador José Tarcísio Souza da Silva, para a pauta interna, 78. E, na plataforma BJE, trata-se da apelação civil por remessa necessária, em que é apelante o Estado do Ceará e apelada a Associação Cearense dos Magistrados. O doutor Robson Halley Costa Rodrigues, OAB Ceará 27.422, e o doutor Pedro Henrique Soares Matias, OAB Ceará, sob o número 48.087, pela apelada, solicitaram a sustentação oral. Doutores se encontram? Excelência, Boa tarde. Como vai, Excelência? Minhas saudações. Me encontro aqui presente para a sustentação. Perfeito. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Muito obrigada. Os 15 minutos aparecerão na tela. Primeiramente, eu que agradeço. Primeiramente, renovo meus cumprimentos à senhora desembargadora presidente deste graduado órgão, oportunidade em que estendo minhas saudações aos eminentes desembargadores componentes desta Câmara, em especial na pessoa do senhor relator desembargador José Tarcísio. O caso em tela, Excelência, tentando não ser tautológico, ele versa sobre condições de desenvolvimento regular do processo. Temos aqui uma questão de natureza processual,
a ser dirimida, que eu vou ser bastante sucinto em relação a ela. De início, a Associação Cearense de Magistrados ingressou com uma ação visando que o Estado do Ceará se abstivesse de cobrar imposto de renda sobre o valor pertinente ao auxílio moradia que outrora era devido aos magistrados componentes deste sodalício. Por sua vez, houve uma liminar deferindo a suspensão da incidência da exação e, ao término do processo, os pedidos foram julgados procedentes para determinar que o Estado do Ceará se abstivesse, em definitivo, a cobrar o imposto de renda alusivo ao pagamento de auxílio moradia a todos os magistrados componentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. É importante fazer essa menção a todos os magistrados, porque é justamente a extensão desse limite subjetivo da lide que é o objeto de perscrutação no caso em tela. Por sua vez, em sede de apelação, o Estado do Ceará, pautando-se em um único argumento, consignou que não haveria a legitimidade ativa da ACM para a propositura do feito, em decorrência da tese firmada no julgamento do recurso extraordinário 573.232 de Santa Catarina, na qual o STF teria consignado que haveria a necessidade de juntar da lista, discriminando todos os possíveis magistrados que seriam contemplados, né, todos os magistrados associados da entidade que seriam contemplados com essa isenção. Com a devida vênia, esse entendimento não deve subsistir e ele se assenta em uma questão processual bastante simples. Em primeiro plano, é importante consignar aqui a ACM é uma associação que visa proteger os interesses dos magistrados integrantes do Poder Judiciário do Estado do Ceará, representando-os judicial e extrajudicialmente, conforme artigo 1º, inciso 5º e 8º do seu regimento, do seu devido estatuto social. Dessa forma, ela dispõe, sim, de legitimação anômala para ingressar com demandas que sejam de interesses não só de seus associados, como também de outros magistrados, e o faz em nome próprio. Dessa forma, ela foi devidamente constituída, com base no artigo 6º do CPC, e ela visa justamente, nesse caso, resguardar esses interesses individuais homogêneos. O que se tem aqui em tela? A distinção entre substituição processual e representação processual. E para adentrar nessa diferenciação, eu faço menção ao julgamento, ao aresto, o julgamento do recurso especial número 1.325.857 do Rio Grande do Sul, de relatoria do eminente ministro Salomão, no sentido de que o substituto processual ele pleiteia a afirmação de direito alheio em nome próprio, ou seja, sendo ele parte na ação, como é o caso da ACM, no caso em tela. Por sua vez, o representante ele propõe a demanda em nome do representado, e para isso há sim a necessidade de uma autorização prévia. Entretanto, o caso em tela se enquadra na dimensão de substituição processual. Tanto é que, valendo-se do escolho de Arruda Alvim, nesse aresto é consignado que a consequência de maior relevância em relação à substituição processual que ora se defende é que a regra contida na sentença incidirá diretamente sobre a esfera jurídica de outras pessoas, malgrado possa, por via indireta, atingir a esfera do legitimado anômalo. Então, tem-se que, no caso em tela, a associação ela atua não apenas em prol de interesse alheio e em nome alheio, o que demandaria essa autorização prévia a partir de lista ajoujada exordial,
mas sim atua em nome de interesse alheio, mas em nome próprio. Eis a caracterização, a configuração da substituição processual no caso em tela. E conforme já nos ensina Ada Pellegrini Grinover, a substituição processual é a atuação pelo ente, que tem como função princípio a defesa dos interesses comuns do grupo dos substituídos. Daí, frisa-se a desnecessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. E também dito decorre a extensão dos efeitos da sentença a todos os substituídos, aplicando-se os efeitos da coisa julgada próprios dos processos coletivos. Então, nesse ponto em específico, a associação atua em nome próprio, razão pela qual entende-se que haveria essa desnecessidade de uma autorização prévia, até porque chegaria a um problema. Se a sentença contemplasse apenas os associados, seria o caso de que apenas os associados teriam direito a uma isenção em relação a uma não incidência, sendo mais acurado tecnicamente, do imposto de renda sobre o auxílio moradia, enquanto outros magistrados que estivessem nessa condição não teriam. Aí haveria uma afronta à própria dimensão da isonomia. E, em razão disso, foi que o pedido de liminar na exordial, ele busca contemplar todos os magistrados, independente de serem associados ou não, e a sentença, ela consigna que a não isenção, a não incidência do imposto de renda sobre esse benefício específico, o auxílio moradia, ele se aplicaria a todos os magistrados, não faz essa distinção. E é esse ponto específico que demonstra essa legitimidade anômala específica em sua dimensão de substituição processual. Até porque o tema 82 do STF, a tese consignada, que é abordada pelo Estado do Ceará, diz respeito à representação. E aqui abro aspas para a leitura, no sentido de que, abro aspas, as validas subjetivas do título judicial, formalizada em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento. Portanto, aqui não temos o caso de representação. No julgamento do agravo interno em recurso especial 1.719.820 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, consignou-se um distinguish em relação a hipóteses de substituição processual, e aqui faço uma breve leitura da emenda no sentido de que não se aplica ao caso vertente o entendimento sedimentado pelo STF, no RE 573.232, e 612.043 do Paraná. Porquanto, a tese firmada naqueles precedentes, elas se aplicam a ações coletivas, não se aplicam a ações coletivas de consumo ou quaisquer outras demandas que versem sobre direitos individuais homogêneos. E aqui nós temos o caso de direitos individuais homogêneos, porquanto os titulares são devidamente individualizados. E aqui prossigo novamente no julgamento do recurso especial 1.649.087 do Rio Grande do Sul, a ministra Nancy Andrighi consigna especificamente: no regime específico da extensão subjetiva da coisa julgada, da ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos, a coisa julgada se dará sempre erga omnes, como se os cotitulares dos interesses fossem sempre indeterminados, apesar de determináveis. Esse é o caso em tela. Então, Excelência, sem maiores digressões, e aqui, só para finalizar, para assentar essa questão da substituição processual, que aqui se afigura legítima, eu cito ainda um precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que se amolda especificamente às teses que eu aventei, no sentido de que uma associação legalmente constituída tem legitimação anômala ou extraordinária para agir em nome próprio na defesa de seus associados quando defende direitos individuais homogêneos. Os interesses individuais homogêneos, e aqui ele prossegue consignando, no sentido que eles atingiram a toda uma coletividade que dispõe desses titulares individualizados, o que ressaltaria
ainda mais essa questão da legitimação. Dessa forma, Excelência, entendendo que que houve um regular desenvolvimento do processo, que se mostraria dispiciente a partir dessa argumentação adjuntada de uma lista pormenorizada com os associados possivelmente beneficiários, que se pugna pelo desprovimento do recurso do Estado do Ceará, agradecendo a Vossas Excelências pela atenção. Obrigado, doutor. Parabéns também, desembargador Tacílio, Vossa Excelência. Obrigado, senhora presidente. Renovo os cumprimentos. Agora, doutor Pedro Matias, pelas sustentações. Boa tarde. A proposta de emenda. O caso em exame trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Ceará em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados dos autos da ação declaratória de ilegalidade de desconto tributário com repetição de indébito, com pedido liminar inaudita outra parte, ajuizada pela Associação Cearense de Magistrados, ACM, em face do Estado do Ceará. 2. Quanto aos fatos, consta da inicial que está incidindo ilegalmente o imposto de renda sobre o auxílio moradia dos magistrados, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, estando isenta da tributação apenas uma parcela de auxílio moradia. 2. A questão em discussão. Há duas questões em discussão. 1. Verificar se a remessa necessária deve ou não ser conhecida. E 2. Definir a regularidade da representação processual e legitimidade da entidade associativa autora. As razões de decidir. Item 4. Conforme exegese do artigo 496, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, em regra, não há remessa necessária se houver apelação interposta pela Fazenda Pública. Precedentes. 5. O julgamento do recurso extraordinário 57.32.32 de Santa Catarina, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tema 82, não se aplica à presente ação, a qual trata de legitimação extraordinária, uma vez que a demanda não se limita aos associados, mas a todos os magistrados estaduais do Ceará que façam jus à vantagem. Ademais, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da pertinência temática à associação dos magistrados para ações que visem o aperfeiçoamento e a defesa do funcionamento do próprio Poder Judiciário, não se limitando a matérias de interesse corporativo. No caso, inexiste óbice que a identificação dos magistrados beneficiários do título coletivo seja realizada na fase de cumprimento individual de sentença. Dispositivo: remessa necessária não conhecida, recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença confirmada. É como voto, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Desembargador Fernandes Mendes. Também acompanho, eminente relator. Desembargador Duval. Perfeito. Diante da manifestação dos eminentes pares e julgadores do presente recurso, o mesmo fica assim definido: remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos à unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Muito obrigada. Senhora presidente, a remessa não conhecida. Não conhecida, perfeito. Desculpe, Excelência, apenas para agradecer o tempo de Vossas Excelências e desejar uma boa tarde de trabalho. Muito Petição para me obrigada. retirar, com licença. Não. Dando continuidade aos nossos trabalhos, nós temos agora, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, 2 processos foram postulados para sustentação oral pela doutora Tatiana Façanha Borges, OABCE 36.007. O primeiro procedimento aqui na plataforma PJE para a pauta interna é o 10, que se trata de uma apelação cível sob o número 30.11.778, dígito 65/2023, final uma sequência de 301, em que é apelante à Autoviação São José, LTDA, e apelado Estado do Ceará. E
o segundo recurso também é uma apelação cível, mas na plataforma SAGE, na pauta interna é o 4, e aqui nós temos como essa apelação é proveniente da segunda vara cível da comarca de Crato, em que a apelante, Companhia Energética do Ceará, Enel, e ainda apelante, o município de Crato, e apelado, o Ministério Público do Estado do Ceará. Eu vou aqui perguntar à doutora Tatiane se a nobre advogada... Boa tarde, doutora Tatiane. Boa tarde, excelência, tudo bem? Tudo ótimo. A senhora dispensa a leitura do relatório para ambos os recursos? Dispenso, excelência. Muito obrigada. A senhora pode começar. Senhora, primeiro ela vai fazer a sustentação dos dois, é? Ela fará a sustentação tanto no PJE quanto no SAG. Mas a primeira sustentação é para o PJE ou é para o SAG, doutora? PJE, excelência, caso da aviação. Ok. Então, o PJE é da autoviação. Senhora presidente, eu acho que todos votaram nesse processo. Já. A decisão é favorável ao apelante, e eu indaguei, inclusive, se a indústria representante do Ministério Público queria se manifestar, e ela disse que não. Então, eu não sei se ela dispensaria a sustentação oral, faria aqui a leitura da emenda, se fosse o caso. A senhora entendeu, doutor? Perfeitamente. Pronto, só para confirmar, está sendo favorável à aviação, correto? Exatamente, perfeito. Então, Inclusive, a doutora procuradora, ela disse que não fará nenhuma manifestação na presente sessão. pronto, excelência, então da aviação eu dispenso a sustentação. Perfeito. Pois não. Excelência, Bom, é de Vossa Excelência a palavra. Certo. Aqui trata-se de uma apelação interposta pela concessionária de transporte público urbano contra a sentença que manteve a penalidade administrativa imposta pelo DECOM, consubstanciada em 2 autos de infração lavrados, sob a alegação de aglomeração excessiva de passageiros em ônibus durante a pandemia do Covid-19. A empresa alegou cesseamento de defesa, a ausência de fundamentação dos atos administrativos, inexistência de norma objetiva sobre o conceito de aglomeração e inexistência de responsabilidade pelas condutas apontadas. E também aponta a desproporcionalidade da penalidade. Há 2 questões em discussão: definir se houve cesseamento de defesa na tramitação do processo administrativo sancionador, estabelecer se é válida a imposição de penalidade administrativa com base em conceito jurídico indeterminado, a aglomeração, sem previsão normativa objetiva durante a pandemia do Covid ou de Covid-19. Bom, o cesseamento de defesa é razão de seguir, já estou começando. Deve ser rejeitado, pois a empresa apresentou defesa administrativa tempestiva, não demonstrando prejuízo concreto, conforme o princípio Pade nullité sanguinis. A suspensão de funcionamento presencial e dos prazos administrativos, bem como o restabelecimento posterior do acesso aos autos, não comprometeu o exercício do contraditório da defesa. Então, eu rejeito. Ratifico o voto. Bom, prosseguindo aqui no voto, a fundamentação dos autos de infração baseou-se em dispositivo genérico do CDC, sem indicação de norma vigente e específica sobre o conceito de aglomeração à época das autuações, o que viola o princípio da legalidade estrita. O decreto 33.544 de 2020, que embasava as restrições sanitárias, já se encontrava revogado à época dos fatos, não sendo possível imputar conduta infracional com base em norma inexistente. Inexistência de critérios normativos objetivos
sobre a lotação ou definição de aglomeração excessiva. Impede o enquadramento seguro da conduta da empresa, comprometendo a validade da penalidade imposta. Aqui também foi alegado a impossibilidade, né, por parte do Estado de o judiciário interferir nesse controle judicial de mérito administrativo. A súmula 665 do STJ restringe, mas admite que a anulação da penalidade em caso de flagrante ilegalidade, como é o caso dos autos. Eu até discorri, mas não voto, a incoerência de você pedir a redução do número de veículos, depois falar em aglomeração e realmente ser uma definição. E não cabe o motorista do ônibus decidir quem é que vai ou não, né? Isso aqui deveria haver na plataforma do transporte a fiscalização do órgão competente. Então, senhora presidente, eu rejeito a preliminar, mas dou provimento para anular os autos de infração, reconhecendo a nulidade do processo administrativo por violação ao princípio da legalidade. No caso, aí a ausência de fundamentação jurídica adequada. Desembargador Tarcílio, desembargador Duval, quanto ao mérito. Eu também concordo com o muito interessante. Isso aí eu trabalho. Isso. Legislação. Essas definições. Exatamente. Acompanha também no mérito na inteiriza. Também. Excelência também. Então, tornando definitivo o presente julgado, a prejudicial foi a unanimidade, foi rejeitada, e igualmente o mérito foi conhecido e provido na unanimidade, tudo na forma do voto do eminente relator. Passando agora, doutor eminente relator, a do SAD. Só um momentinho. Pois não. Ela vai fazer a sustentação. Isso aqui é bom que faça, porque Isso, tem muitas a doutora questões. Tatiane vai fazer a sustentação oral para essa apelação cível proveniente da segunda vara cível da comarca do Crato, não é isso? Ela é Isso, advogada aí da Companhia Energética do Ceará. Exatamente. Da Enel. Representando aqui o escritório do doutor Antônio Cleto Gomes, não é isso, doutora? Isso, excelência. Pronto. Então, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Pois pode utilizar aí os 15 minutos. Obrigada. Primeiramente, gostaria de prestar meus cumprimentos aos excelentíssimos desembargadores e desembargadoras componentes desta Câmara, membro do Ministério Público, membro da Defensoria, servidores e demais colegas, tanto no presencial quanto no remoto. Excelências, o presente feito trata-se de uma ação civil pública, na qual se buscou, através do Ministério Público, que as contas de energia disponibilizadas no município de Crato viessem com determinadas informações, até para a questão de iluminação pública. Também veio um ponto para que houvesse um desmembramento do que era cobrado pelo uso da pessoa e o que era taxa de iluminação pública, imposto de iluminação pública, e quanto do proferimento da sentença, a sentença entendeu pela parcial procedência da ação, no qual, no primeiro momento, ela determinou que tanto o município de Crato quanto a Enel estivessem obrigadas em fazer, que seria incluir nas faturas de energia elétrica uma tabela com a incidência da contribuição da iluminação pública, acompanhada do dispositivo legal do município, para que os usuários eles pudessem realmente ter essa informação. E também constar a informação de onde eles poderiam fazer a requisição de novos pontos de iluminação pública.
Com isso, excelências, dentre as preliminares apresentadas, eu gostaria de destacar a da ilegitimidade passiva da Enel. Em que sentido, excelências? A Enel foi condenada apenas nesse primeiro ponto, e por isso que eu não adentrei nos demais pontos. Quando se fala dessa determinação, excelência, existe a situação que a Enel, ela realmente trabalha, a função dela é na parte da distribuição e fornecimento de iluminação de todo o estado. Então, cada município ele vai ter sua particularidade, sua interpretação legal, vai ter realmente a sua fundamentação legal. Contudo, excelências, a ANEEL, ela especifica realmente como vai se dar a atuação da Enel. Inclusive, existe a resolução 414, que eu gostaria de destacar o artigo 21 dessa resolução, excelências. Ela diz o seguinte: a responsabilidade pelo serviço de elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública é de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou autorização. Ou seja, excelências, quando se determina realmente a modificação da fatura, vai mexer com uma parte que, por exemplo, não caberia efetivamente a Enel, porque a qualquer momento o município pode fazer uma mudança, pode fazer uma modificação. A gente está tratando realmente de um documento que ele é operacionalizado em todo o estado de uma forma padronizada, então vai haver quebra de padrão por conta de um único município. Com isso, está se adentrando realmente numa esfera que é de responsabilidade do município de Crato, que ele possui site próprio, ele possui pontos de atendimentos próprios que podem facilmente fornecer essas informações que estão sendo determinadas de comando sentencial, e não realmente repassar à Enel uma determinação que a qualquer momento o município pode modificar sem comunicar à Enel, e que realmente acaba adentrando numa atividade que não compete à Enel. Caso Vossas Excelências não entendam pela preliminar, em sede de mérito, Excelências, também foi indicado que essa questão da inclusão de novos pontos realmente ficaria realmente de uma forma inviabilizada, até por conta ainda da mesma resolução da Enel, mas agora indo para o artigo 119. No artigo 119, Excelências, detém a seguinte previsão: a fatura de energia elétrica deve conter, de forma clara e objetiva, informações referentes à identificação do consumidor e da unidade consumidora, ao valor total devido e à data de vencimento, às grandezas medidas e faturas, às tarifas publicadas pela Enel aplicadas e aos respectivos valores relativos aos produtos e serviços prestados, ao histórico de consumo e aos impostos e contribuições incidentes. Ainda nesse mesmo artigo, o parágrafo 1 dispõe o seguinte: o módulo 11 do PRODIST define as informações obrigatórias a serem apresentadas na fatura de energia elétrica e os aspectos relevantes sobre a forma de apresentá-las e o processo de disponibilização das faturas aos consumidores a serem observados por todas as distribuidoras. Ou seja, a determinação judicial está adentrando numa regulamentação da ANEEL que padroniza como deve ser o fornecimento de informações das faturas de energia. Realmente está adentrando e modificando de uma forma não condizente com a regulamentação atual. E estamos falando, Excelência, de uma regulamentação a nível nacional, modificada por um único município. Então, Excelências, realmente é uma situação que beira o absurdo fazer uma modificação nas faturas a esse porte, diante de toda uma regulamentação a nível nacional que embasa como se deve ser, como se deve demonstrar nas faturas, e por conta de um único município vai ter que ser feita uma modificação de um único município do fornecimento das faturas da municipalidade. Então, Excelências, eu gostaria realmente de rogar que o comando sentencial proferido seja modificado, primeiramente pela questão da legitimidade de estar se adentrando numa obrigação que é
plenamente cabível somente ao município, e caso não entendam desse modo, de forma meritória, estamos falando de uma regulamentação a nível nacional que está sendo modificada por um único município, afetando toda uma padronização e de uma sistemática a ser adotada que realmente vai ferir vai ferir realmente a situação como um todo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Desembargador Fernandes de Mendes. Senhora presidente, eu vou fazer aqui uma leitura sucinta do voto. Perfeito. Não vou fazer a leitura da emenda, porque às vezes essas emendas, na forma que elas são concebidas, Isso. elas são muito restritas. Então, eu começo pelas duas preliminares suscitadas pela companhia de energia, Enel, né? A primeira é com relação à ilegitimidade do Ministério Público para propor essa ação, né, sobre essa alegação, inclusive, que era matéria tributária e ele não teria. Então, eu estou rejeitando, dizendo que, nos termos do artigo 129, inciso 2 da Constituição Federal, esta instituição possui a função de promover a ação civil pública para proteger interesses difusos e coletivos. Nesse sentido, é o entendimento da súmula 601 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes de prestação de serviços públicos. A pretensão veiculada nesta demanda, ela não possui caráter de matéria tributária, pois o Ministério Público não questiona a cobrança da contribuição de iluminação pública, ou pretende a sua restituição. Em verdade, este processo objetiva apenas a condenação dos réus nas obrigações de fazer quanto à inclusão de informações na fatura de energia acerca da CIP e a efetiva e adequada prestação do serviço de iluminação pública com a implementação dos canais de atendimento. Por tais motivos, é patente a ilegitimidade é patente a legitimidade do Ministério Público. E eu colaciono aqui uma jurisprudência do STJ que mutatis mutandis se aplica à espécie, né? Quando ele diz que o Ministério Público ostenta a legitimidade para a propositura da ação de direitos transindividuais, eu estou lendo só a parte negritada. Perfeito. Como só ser a pretensão de emissão de faturas de consumo de energia elétrica com 2 códigos de leitura ótica, informando de forma clara e ostensiva os valores correspondentes à contribuição de iluminação pública e à tarifa de energia elétrica, ante arrasto essencial do artigo 129, inciso 3 da Constituição. Aí demais, no caso, o pedido veiculado na ação coletiva não revela pretensão de índole tributária. Ao revés, o objetivo é a condenação da empresa concessionária de energia à emissão de faturas de consumo de energia elétrica com 2 códigos de leitura ótica, informando de forma que ainda é mais, né, a exigência. Sim. E eu estou lendo a mesma emenda, apenas a parte que eu negritei. A ação em si não se dirige a interesses individuais, mercê da coisa julgada, em razão de todos. Pode ser aproveitada pelo titular do direito individual homogêneo, se não tiver promovida a ação própria. A ação civil pública, na sua essência, versa sobre interesses individuais homogêneos e, portanto, pode ser caracterizada. O simples fato de o interesse ser supraindividual, por si só, já a torna indispensável, porque basta para legitimar o Ministério Público a propositura da ação. Esse acordo que eu cito aqui é do STJ, embora seja antigo, porque ainda era do ministro Luiz Fux, quando era do STJ, mas de plena validade nos dias atuais.
Também rejeito a preliminar de legítima. Submeter a primeira, né? Sim, submeto, não. desculpa. Tudo bem. Desembargador Duval. Também com o relator. Realmente é função até Do Ministério Público. defender esses direitos, defender a sociedade e também esse tipo de Perfeito. Desembargador Inácio. Relator. Perfeito. Então, a primeira prejudicial relativa à legitimidade do Ministério Público, à ilegitimidade, na verdade, foi rejeitada à unanimidade, conforme o entendimento do eminente relator. Prossiga, Excelência, por favor. Igualmente, eu também vou rejeitar a preliminar parte de a ilegitimidade passiva da Enel, porquanto esta empresa é a responsável pela emissão das faturas de energia elétrica e, por conseguinte, da inclusão das informações pretendidas, né, pelo MP. Então, no tocante ao... então, submeto A segunda, né? essa segunda Que é a ilegitimidade da preliminar. Enel. Legitimidade da Excelência, desembargador Duval. Também acompanho o relator. Ok. Igualmente, a unanimidade rejeitada, Excelência. Essa preliminar até se confunde um pouco Com o mérito. com o mérito, né? É. Então é importante destacar aqui, que, mais uma vez, eu estava citando aqui uma decisão do Supremo sobre essa possibilidade de o Ministério Público ingressar e da responsabilidade da empresa. Então, eu digo aqui o seguinte: a Constituição consagra o direito fundamental de acesso à informação, ao dispor que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular e do seu interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade. Esse dispositivo embasa o princípio da transparência, segundo a qual as informações devem ser fornecidas de forma clara e suficiente para facilitar a compreensão e a defesa dos interesses de particulares. Esse princípio repercute em várias áreas de direito, como a área tributária, a administrativa e a consumerista. Neste contexto, como bem destacou o judicante singular, a inclusão da fatura de informações referente à COSIP, especialmente quanto ao valor cobrado, à legislação de regência e dos canais para a solicitação dos novos pontos de iluminação. Sim. É uma medida de transparência e de atenção com o contribuinte usuário, bem como concretiza o direito fundamental de acesso à informação. A gente cita aqui o dispositivo da Constituição a respeito disso. Vale destacar que a resolução normativa número 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época da propositura da ação, ao estabelecer as condições de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores, permite expressamente a inclusão de outras informações nas faturas. Veja-se a parte negritada do artigo 119 dessa resolução. A fatura de energia deve conter, de forma clara e objetiva, as informações referentes à identificação do consumidor, à unidade consumidora, ao valor total e no seu parágrafo único define as informações obrigatórias a serem apresentadas na fatura. E no artigo 120 diz, além das informações relacionadas no artigo 119, faculta-se a distribuidora incluir na fatura outras informações de interesse dos consumidores, propaganda, publicidade, etc. E no artigo 19b, deverá enviar esforços para possibilitar ao consumidor os esclarecimentos referentes aos tributos, às subvenções e à incidência dos tributos sobre os benefícios tarifários, permitindo uma maior transparência. Por tal motivo, é irreprochável a sentença na parte em que condenou os réus, tanto a empresa
Enel como município de Crato a incluir nas faturas as informações sobre a COSIP, né? A taxa de iluminação pública do município e os canais de solicitação de pontos de iluminação. Então, há uma decisão também do STJ, antiga, do ministro Vidigal, que ele diz: a determinação para a inclusão da tabela de incidência da contribuição de custeio do serviço de iluminação pública na fatura de consumo e energia, a fim de garantir ao contribuinte a devida informação sobre o tributo, não importa em lesão à economia das ordens públicas. Também deve ser mantida a sentença na parte que determinou o adequado e eficiente atendimento aos usuários do serviço de iluminação pública, mediante estabelecimento de canais de atendimento que efetivamente funcionem, através dos quais os usuários possam efetuar as suas reclamações. Então, o artigo 7º da Lei 8.987 dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, previsto na Constituição, no artigo 175 da Constituição Federal, estabelece, entre os direitos do usuário, o de ser levado a ele o conhecimento do público e da concessionária as irregularidades que ele tenha um conhecimento referente ao serviço prestado, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária. Assim, à luz desse dispositivo e do princípio da eficiência e da transparência, o ente municipal deve assegurar aos munícipes os canais de atendimento que proporcionem a eficaz interação dos usuários com o poder público. Quanto aos documentos coligidos em sede de apelação pelo município de Crato, notadamente o contrato administrativo, destaca-se que este não foi submetido à apreciação do julgador singular, constituindo evidente supressão de instância à sua extemporânea juntada. Ainda que se admitisse o documento na forma do parágrafo 1 do artigo 435 do CPC, é de consignar que o recorrente não explicitou a justificativa idônea para a não apresentação oportuna em juízo, com a contestação ou no decorrer da instrução. Então, por todas essas razões, senhora presidente, senhores meus estimados pares, eu conheço de ambos os apelos, mas para denegar o provimento a ambos. Perfeito. Desembargador Duval, no mérito. Está reclamando em relação à inclusão da nota na fatura, né, de outros informes. Exatamente. Vossa Excelência está... Estou mantendo a decisão do juiz. Na interesse, inclusive o direito de reclamar. O que não é possível. Até porque os canais são... A gente sabe da dificuldade que você tem para chegar a esse canal. Né? Tanto que as reclamações elas aumentam em proporções geométricas. E agora eles inventaram essas concessionárias, o tal do atendente virtual. Aí você diga o que é que você quer. Aí você diz, olha, eu estou aqui reclamando isso. Não entendi. Como é que eu vou conversar com o atendimento virtual? E até brincadeira dessas empresas. E eu faço desculpidar, eu vou logo acompanhar a Vossa Excelência na ida, que ele alguém do naipe do nosso amigo, aí fica complicado. Mas é um absurdo. Conversar virtualmente. E ainda sem entender, não é? Não, eu digo o seguinte: o que é que o senhor deseja? Não, minha conta, a fatura, houve isso. Aí desculpa, eu entendi. É uma constante. Constante, isso aí eles fazem por brincadeira. É sério, é bom. Tanto que tem gerado até memes, piadas com relação a isso. Né? Isso. Se existe nada, todos nós somos iguais, pelo menos em teste, perante a lei. E nisso nós vamos para que pelo menos nos dê um atendimento digno por um direito que a gente tem, que é saber o que botar na sua fatura, que você vai ter que pagar, só isso. Exatamente. O respeito é direito do consumidor. É direito do consumidor. Pois bem, senhora presidente, no caso, eu concordo integralmente com a orientação
do relator, né? O que não poderia, desembargador Fernando Mendes, é colocar tudo isso no CDE, né? Na certidão da dívida ativa. Aí não. Aí tem que ser só a identificação do devedor e realmente o valor, né, do tributo. E não é essa a discussão. Sim. Né? A discussão é outra. E me lembro muito bem, desembargador Inácio, da época da conclusão da Catedral de Fortaleza, que a gente pagou na fatura uma campanha, Vossa Excelência, não sei se já morava aqui em Fortaleza, acho que não, é uma campanha para concluir a catedral e nós pagando na conta de energia, que era uma campanha como era do papel amarelo, era uma coisa assim, você lembra? Uma papeletazinha amarela que a gente pagava. A mesma coisa em relação à nossa... Né? Isso aí cabe na fatura, exatamente. Então, nenhuma dúvida, voto com o relator. Perfeito. Vossa Excelência já antecipou, diante da manifestação dos eminentes pares, fica, então, assim, o julgamento para este recurso. As prejudiciais rejeitadas à unanimidade, consoante voto do eminente relator, igualmente, à unanimidade, o conhecimento e desprovimento de ambas as apelações. Boa tarde, doutora. Para a senhora. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Dando continuidade aos nossos trabalhos, nós temos agora ainda, sob relatoria de Vossa Excelência, desembargador Fernando Mendes, na pauta interna para o PJE é o de número 2, e se trata da apelação cível sob o número 3.362, dígito 58, 2023, final 0112, envolvendo como apelante o Estado do Ceará e outros, e apelado Adriano Bezerra Cruz. A sustentação oral foi pedida pelo Dr. Rodrigo Wagner Bezerra Pinheiro, OAB Ceará, 44.897, representando os interesses do apelado. Doutor Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, senhora. Muito obrigada. Por favor, os seus 15 minutos. Pode utilizar. Obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Saudar a excelentíssima desembargadora presidente, doutora Anisete de Souza Gadelha, o excelentíssimo senhor relator Fernando Luiz Chimenez Rocha, bem como os dignos membros dessa colenda Câmara. Bom, Excelência, que a gente comparece a essa tribuna com devido respeito, representando o patrono, representando a parte apelada, para realizar a sustentação oral com o objetivo de pleitear a manutenção da sentença de primeiro grau, no qual estabeleceu a concessão do adicional de periculosidade ao servidor público, ocupante do cargo de sócio-educador, bem como o recolhimento do depósito de FGTS do período trabalhado, isso incluindo o Adriano Bezerra Cruz, neste ato como autor. Bom, Excelências, o cerne dessa questão é se é devido ao autor adicional de periculosidade e FGTS. Senhores desembargadores, entende-se como sócio-educador aquele que ocupa o cargo de agente de segurança dos internos, dos sócio-educadores e do patronal do centro socioeducativo, sendo que tal trabalhador mantém contato direto com os adolescentes infratores, tendo como atribuição prestar atendimento especial em situação de conflito e rebelião nos centros de socioeducação do Estado do Ceará, garantindo, assim, as condições de segurança física dos educadores, educandos e de toda a equipe de forma ininterrupta, através do monitoramento, observação, vigilância e contenção
inclusive de intervir em casos de brigas, desavenças entre os adolescentes internos. A realidade enfrentada pelos socioeducadores é marcada por um ambiente institucionalmente de risco, em virtude do contato direto e permanente com os adolescentes em conflito com a lei. Muitos dos adolescentes têm um histórico de agressividade, tentativa de fugas e outros comportamentos de alta periculosidade. Assim, é inegável que este servidor acaba por se expor em risco de sofrer violência física constantemente. A atividade exercida pelos socioeducadores é substancialmente similar em risco àquela desempenhada por agentes penitenciários, já conhecida por todo o ordenamento jurídico, em diversas esferas da federação, como natureza perigosa e, portanto, possível recebedor do benefício. Negar esse direito seria violar os princípios da igualdade e da razoabilidade. Nos termos da Constituição Federal, Excelências, é dever do Estado garantir ao trabalhador um meio ambiente laboral seguro, valorizando o trabalho humano e a dignidade da pessoa humana, conforme artigos 1º, inciso 3º e 4º, e artigo 7º, incisos 22º e 23º da Carta Magna. Alega a parte que o servidor, a parte apelante, que o servidor não faz jus ao direito pleiteado pelo fato de ser contratado em caráter temporário e excepcional, Excelências. Bem, por essa ótica, devemos analisar que as atividades públicas de natureza permanentes, como as desenvolvidas nas áreas de saúde, educação e segurança pública, sim, são possíveis de contratação por prazo determinado para suprir uma demanda eventual ou passageira. Ou seja, o que vai definir o caráter temporário da contratação é o surgimento de uma situação que caracterize excepcional interesse público. Porém, o que acontece na prática, Excelência, é que muitos estados, inclusive o estado do Ceará, têm transformado a exceção em regra, ao se utilizarem de contratação temporária de forma habitual, burlando assim a exigência constitucional de submissão prévia ao concurso público, resultando no ajuizamento de muitas ações judiciais visando a anulação de contratos temporários e, consequentemente, pagamento de verbas trabalhistas. E isso é o que exatamente ocorre no estado do Ceará neste processo e em outras dezenas de processos. Notem, Excelências, que o primeiro contrato foi realizado em 2018. E após esse contrato, foram realizadas diversas outras prorrogações. E lá se vão 7 anos. Desta forma, observa-se na hipótese que nem o interesse público é excepcional, pois as sucessivas renovações de contratos temporários demonstram a falta de excepcionalidade da medida, o que torna a situação irregular. Nem a função exercida representa a necessidade temporária da administração pública, tratando-se de serviço permanente do Estado, o que, por si, nulifica a contratação temporária, pois não atende os requisitos previstos no tema 612 do STF. É importante levar em consideração que está em andamento o concurso público para suprir a necessidade da realização do serviço público, notadamente no sistema socioeducativo. Porém, este não vem contemplado no próprio edital do concurso público o adicional de periculosidade, mais uma vez. Assim, vai deixar uma lacuna legislativa e mais outras categorias sem ser contemplados com o adicional de periculosidade. Bem como com a morosidade do processo de realização do concurso, Excelências, os contratos que estão vigentes já foram renovados mais uma vez. Então, provando mais uma vez o caráter, não existe mais o caráter de excepcionalidade. Há julgados, Excelência, da mesma natureza, que eles vêm alegando a questão da falta de legislação específica para servir de obstáculo para a concretização de um direito fundamental. A jurisprudência reconhece que a omissão legislativa não pode viabilizar o exercício de direitos quando há comprovação inequívoca da exposição do risco, principalmente quando vier robustada de prova técnica a exposição habitual ao risco, cabendo ao judiciário suprir a omissão legislativa diante da inércia do Estado. Para corroborar com a questão, Excelência,
Na inicial, mais precisamente na página 9, temos um laudo pericial que devemos adotar para caracterizar o risco iminente ao servidor socioeducador. Vale salientar que o laudo pericial citado foi usado para caracterizar o risco na atividade de socioeducação dos servidores da mesma categoria, com as mesmas funções, nos mesmos locais de trabalho, inclusive, em diversas ações trabalhistas que foram movidas em face da empresa que contratava o socioeducador antes, né, da seleção de 2018. A empresa fazia um serviço público indireto, contratava os seus funcionários para fazer o trabalho de socioeducador de forma direta e foi condenada a pagar esse adicional de periculosidade aos trabalhadores que faziam essa função. Ressalta-se ainda que o próprio autor já vem trabalhando na função de socioeducador bem antes da seleção, inclusive trabalhando para a empresa citada há pouco, né? O MCJ, Movimento de Consciência Jovem, que foi condenado a pagar o adicional de periculosidade, inclusive para o autor. Nestes termos, senhores julgadores, a administração pública não pode se furtar à concessão de direitos legais e constitucionais assegurados sob pena de perpetuar uma omissão que afronta os valores mais caros da Constituição. Assim, requer a parte apelada, no tocante à possibilidade da utilização de analogia com a Lei 81/12 de 90, utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2024, onde entendeu que, diante da lacuna em legislação estadual, é possível aplicar a Lei 81/12 de 90 por analogia, especialmente se houver laudo técnico reconhecendo a periculosidade. Ainda, levando em análise do caso Itela, temos a decisão do caso idêntico, em matéria, pedidos e com julgado procedente pelo eminente desembargador José Tarcísio de Souza Silva, no processo 3.397/18/2023, final 0112, o qual conheceu o recurso de apelação do Estado, porém, negando-lhe provimento. Decisão proferida em dezembro de 2024. Por fim, requer-se que o improvimento do recurso, reconhecendo-se o direito ao adicional de periculosidade, mantendo a sentença em primeiro grau ao socioeducador Adriano Bezerra Cruz, com base na prova técnica constante nos autos, nos princípios constitucionais invocados e na consolidada tese desta Corte. Muito obrigado pela atenção de vocês, excelências. Obrigada, doutor. Desembargador Fernando, por favor. Pois não. Eu vou fazer aqui a leitura da emenda, conforme seja, eu posso fazer alguma incursão a respeito do assunto. Esse tema não é novo, tem inclusive um acordo meu, aqui nesse mesmo sentido que eu cito, dizendo a ação ordinária, servidor temporário, agente socioeducador, adicional de periculosidade, norma de eficácia limitada, omissão legislativa, princípio da separação dos poderes, súmula 37 do Supremo, vinculante do Supremo Tribunal Federal. Contratos temporários inicialmente válidos, sucessivas e reiteradas renovações, incidência do tema 551, recolhimento do FGTS, possibilidade, apelo conhecido e provido. As regras trabalhistas pertinentes à matéria discutida não serão aplicáveis à espécie, pois submetido ao provimento, ao promovente ao regime especial de contratação. Nessas situações, nessa situação, passo a situação do autor, deve observar as normas aplicáveis ao contrato administrativo, sobretudo dispostas na Constituição Federal e nas leis complementares estadual, número tal e tal. É preciso que se diga também que essas leis dos sócios educativos, elas foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas houve uma modulação do Supremo no sentido de que aqueles que estavam já contratados por termo dessa lei cumprissem o seu contrato até o termo fixado. Bom, mas apenas para dizer que não é nova a matéria aqui, mas eu vou ler aqui a emenda que eu acho que ela é esclarecedora. Direito constitucional e administrativo, apelação, civil, servidor temporário, sócio-educador, adicional de periculosidade, inexistência de previsão legal específica,
depósitos do FGTS, contratação temporária com fundamento em leis declaradas inconstitucionais, modulação de efeito ex-nunc, preservação dos vínculos celebrados com base nas referidas leis até o término dos seus prazos de vigência, improcedência dos pedidos, recurso conhecido parcialmente provido. Caso em exame, apelação civil interposta pelo Estado do Ceará contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor temporário com a consequente condenação ao pagamento do adicional de periculosidade e à efetivação dos depósitos do FGTS, referência ao período em que exerceu a função de sócio-educador no Centro Socioeducativo José Bezerra de Menezes, em Juazeiro. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Examinar se a sentença deve ser submetida ao reexame necessário, definir se é devido ao adicional de periculosidade a servidor temporário contratado para o exercício da função de sócio-educador, com base em norma seletista. Estabelecer se há direito ao recolhimento do FGTS diante dos contratos firmados com base em legislação estadual posteriormente declarada inconstitucional, com efeitos de modulação de pedir. A remessa necessária não se aplica quando interposta a apelação tempestiva pela Fazenda Pública, conforme o artigo 486, parágrafo 1º do CPC, de forma que não merece prosperar a tese recursal, a qual defende a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatória. Foi uma tese defendida pelo Estado. O adicional de periculosidade previsto no artigo 193 da CLT é inaplicável aos servidores temporários da administração pública, cuja relação jurídica é de natureza jurídica administrativa e regida por normas de direito público. A concessão da verba depende de lei específica estadual inexistente, no caso concreto, nos termos do artigo 7, inciso 23 da Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagem a servidores públicos com fundamento em isonomia ou analogia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme dispõe a súmula vinculante 37 do Supremo. A contratação por tempo determinado de sócio-educador fora fundamentada nas leis complementares estaduais número 169, de 2016, e número 228, de 2020, bem como no artigo 154, parágrafo 10 da Constituição Federal, alterado pela emenda número 96, de 2019. O Supremo, ao julgar a ADI 7057 do Ceará, declarou inconstitucionalidade das normas estaduais que autorizam a contratação de agentes socioeducativos por tempo determinado, mas modulou os efeitos da decisão para garantir a validade aos contratos firmados durante a vigência das respectivas leis até o término dos seus prazos. A modulação dos efeitos resguarda os vínculos temporários entre as partes, afastando a incidência do tema de repercussão geral 916, haja vista a ausência de nulidade daqueles pactos. Diante da validade dos contratos temporários à luz da modulação ex-tunc, não se reconhece ao autor o direito do depósito de FGTS. Em face do decaimento total da pretensão, impõe-se a condenação do autor ao pagamento de honorários comerciais cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade judiciária. Então, eu estou conhecendo da apelação e dando parcial provimento apenas porque não acolhi do recurso do Estado a apreciação da remessa necessária, por descabido. Eu voto. Feito. Desembargador Duval. Desembargador Qual foi o eminente relator? Ok, eminentes pares, tornando então o julgamento do presente recurso definitivo,
apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade, consoante voto do eminente relator. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, excelência. Bom trabalho para vocês todos. Muito obrigada. Dando continuidade aqui, nós terminamos as preferências com sustentação oral. Não existe preferência sem sustentação oral, mas nós temos 2 extra-pautas aqui da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. O primeiro é um conflito de competência, de número 38173, de 46/2025, final sequência de 4 zeros, em que é suscitante o juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública e suscitado o juízo da 39ª Vara Civil, ambos da comarca de Fortaleza. Sua Excelência conheceu do presente conflito de competência e o dirimiu para declarar o juízo suscitado como competente para o julgamento do feito, ou seja, o juízo da 39ª Vara Civil desta comarca. Todos já acompanharam o entendimento do eminente relator, porquanto há unanimidade. No subsequente, também um conflito de competência, sob o número 38778, dígito 89/2025, final uma sequência de 4 zeros, em que é suscitante o primeiro núcleo de justiça 4.0, execuções fiscais, e suscitado o juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública desta comarca. O eminente relator tomou conhecimento do conflito e o dirimiu declarando competente o juízo suscitado como o devido apreciador para o julgamento do feito em questão, ou seja, 7ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, também já devidamente votado por todos os eminentes pares, concordando com o entendimento de Sua Excelência, assim, a unanimidade. De relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, nós temos 2 conflitos. O primeiro é o de número 3007457, dígito 64, 2025, final sequência de 4 zeros, em que Sua Excelência, tomando conhecimento do referido conflito, o julgou procedente e atribuiu a competência do juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública desta comarca para conhecimento da demanda. No subsequente, é o 38525, dígito 04, 2025, final sequência de 4 zeros. O conflito foi igualmente conhecido e julgado procedente, declarando a competência do juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, ambos totalmente votados pelos eminentes pares, e assim a unanimidade. Findamos esta pauta, e agora nós vamos para os processos em pauta sem pedido de preferência. Nós temos aqui no sistema SAGE, do eminente desembargador relator Fernando Luiz Ximenes Rocha, que é o 2 ao 5, e ele está adiando o de número 2, não é isso, Excelência? É o 1, né? Que é o 020 5243, dígito 22, não é esse? 2025, final 001, proveniente, só para ficar claro, da 3ª Vara da Infância e Juventude.
ok? Para a desembargador Durval Aires Filho, do 6 ao 9, também todos já devidamente votados, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência, desembargador. Porquanto a unanimidade para os referidos recursos. De relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, nós temos do 10 ao 16. Confere, Excelência? Ok. Todos já devidamente votados pelos eminentes pares que acompanham o entendimento de Vossa Excelência, por conta da unanimidade. Da nossa relatoria, nós temos aqui o 17, o 18 e o 19. O desembargador Ximenes está querendo vista do 17. Senhora presidente, eu não tive tempo de examinar melhor esse processo, e tem uma situação parecida. Perfeito. Eu gostaria de examinar. Perfeitamente. Na próxima sessão. Pronto, já fica, então, anotado esse sobre a nossa relatoria, o presente recurso 17. Doutora, por gentileza, o número do processo. É o 71-94-77, dígito 26, 2000, final, uma sequência 301/50.001, perfeito? Ok. Para que fique bem claro e publicado, né? Sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, esse aqui é o mais longo, é o 20 e o 21. Ah, meu Deus, ainda bem que tem um momento de descontração. Com todo respeito, obviamente. Então, já foram todos votados, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência, por quanto há unanimidade. No sistema PJE, nós temos de relatoria do desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, com a exceção dos que foram levados a efeito em sustentação oral, do 1 ao 36. Só que Sua Excelência está adiando o 24 na pauta interna. E se trata de uma apelação civil sob o número 55966, dígito 10, 2020, final 0064. Confere, Excelência? Ok. De relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, é o 37 ao 48, e Sua Excelência está adiando o 45, na pauta interna. Para publicação, se trata da apelação civil sob o número 3.479, dígito 61/2023, final 0108. Confere. Obrigada, Excelência. Da relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, é o 49. Da nossa relatoria, é o 50 ao 67. Todos, tanto de Sua Excelência, desembargador Inácio, quanto os nossos, devidamente votados à unanimidade. Do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, é do 68 ao 79, e está sendo adiado o 69. É isso, Excelência? Se trata da apelação civil 8.010, dígito 85, 2024, final 0047. Confere, né, Excelência? Perfeito. Então, desta forma, nós vencemos a nossa pauta. É o 69, não o 79, que é exatamente esse. Tá. Não antecipe nada. Não, eu digo, mas tudo bem, não, né? Está correto já a votação, já foi expressada, e em termos de número de pauta interna, confere, é o 69 e não o 79. Perfeito?
Alguma outra observação, alguma noção? O desembargador Inácio já sinalizou que por ele, never. Never. E Vossa Excelência, que é o que mais gosta de trazer hoje, então, desembargador Tarcísio, que é o de costume, né? E a gente agradece também, aproveita aqui a deixa do colega, e agradece não só aos eminentes pares, mas a todo o corpo que fica trabalhando conosco nos gabinetes, a própria secretaria, aqui a douta Procuradoria, pela nossa amiga doutora Jane Ruth, e a Defensoria Pública, da Jane mesmo, Jane Ruth, eu toda a vida troco. A nossa defensora pública, não é? A doutora Ana Cristina mesmo. Eu não estou mais vendo presente, mas pode ser que esteja. Está? Pois é, doutor, é porque eu estou em outra plataforma. Um prazer imenso ter a senhora, doutora. Era para ter dito desde o início. Muito obrigada. Aproveito para pedir desculpas pela minha ausência aí presencial, porque eu estou um pouco resfriada. Vai ficar boa. Boa tarde a todos. Vai ter a oportunidade de vir mais vezes, se Deus quiser. Com certeza. Perfeito. Então, finalizando aqui a sessão, mais uma vez, obrigada, inclusive à segurança, ao nosso CAT e a todos que fazem acontecer a sessão. Obrigada, excelências.